Clarice Lispector, Uma Vida na Literatura. Chamada. Toca Livros e Oficina Raquel apresentam Clarice Lispector, Uma Vida na Literatura. Organizado por Matildes Demétrio dos Santos e Mônica Gomes da Silva. Narrado por Michele Bruck. Dedicatória. Matildes Demétrio dos Santos. A memória de meus entes queridos e para todos os que me acompanharam nessa jornada. Mônica Gomes da Silva. Aos familiares e amigos de sempre e a Joaquim, recém-chegado. Visão de Clarice Lispector. O que Clarice disse? O que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de história. No meio havia uma barata ou um anjo? Não sabemos repetir nem inventar. Fascinava-nos apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Carlos Drummond de Andrade. Agradecimentos. Este livro, originalmente, foi sonhado em sala de aula no curso de pós-graduação da UFF. Clarice Lispector, a escritora de cartas, e foi tomando forma com a participação intelectual das professoras do Grupo de Estudos Caminhos da Literatura Brasileira, UFF-CNPq, as quais, por sua vez, ampliaram as possibilidades de leitura da obra clariciana ao trazerem a produção da autora publicada na imprensa nacional entre os anos de 1930 e 1970. Embora a epistolografia e a produção pública de Clarice excedam em criatividade, indo do registro íntimo da carta à literatura e à abordagem de acontecimentos do cotidiano, não houve a intenção de exaurir os assuntos nem fixar pontos de vista comuns. Cada colaborador foi responsável pela escolha do tema e pela abordagem teórica. Dessa forma, o interesse de Clarice Lispector na vida e na literatura repousa na diversidade de assuntos e na surpresa de ter um arranjo musical e poemas dedicados ao fazer poético da escritora. O leitor deste livro conhecerá o nome de cada uma dessas alunas e professoras e também do músico-poeta, companhias indispensáveis que, com seus artigos, sua composição e suas sugestões, tornaram possível a realização deste projeto, ajudando na organização da obra, na escolha das imagens da capa, no título e tantos apoios não mencionados, mas não esquecidos. Agradecimentos a Ana Maria de Carvalho Luz pela primeira revisão cuidadosa dos originais desta obra. Um agradecimento especial a Maria Lúcia Wiltshire pelas leituras dos originais e elaboração do prefácio. Por fim, cumpre-me mencionar a presença de Lúcia Helena, mestra de todos nós, que assina o primeiro artigo do livro. Gratidão a todos vocês, agora e sempre. Prefácios. Escritas com Clarice. Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira. Sem desprezar as honras de assinar um prefácio, mais vale escrever com as autoras destes ensaios sobre aquela cuja vida e obra nos reúne em alegre e spinoziano encontro. Sob a magia do extremo, Clarice Lispector é o ícone daqueles que aceitaram o fatal desamparo e dele fizeram uma expressão de beleza em que refulge uma profunda subjetividade esboçada por Freud em um de seus últimos textos, Feminilidade e Acolhimento da Finitude. Não por acaso, a prosa de Clarice tem sido apreciada por poetas que preferem pensamentos a acontecimentos. A rigor, escrever com sempre foi prática de escritores e críticos sempre à cata daquela exata verdade que Jean-Luc Nancy apontou na poesia. Elocução de exatidão, sendo exatamente e literalmente a verdade. Resistência da Poesia, tradução de Bruno Duarte, Viseu, Edições Vendaval, 2005. Isto porque estética, ética e linguagem estão necessariamente aglutinadas em tais experiências chamadas poéticas ou literárias, ou no seu limiar, como é o caso das cartas de Clarice. Os textos aqui reunidos têm origem num espaço onde a premissa máxima foi o pensar, a sala de aula.
Recentemente, alunas de pós-graduação do Programa de Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense aceitaram o desafio da professora e pesquisadora da UFF, Matildes Demétrio dos Santos, para escrever com Clarice. Eis o resultado, uma renovada visitação da escrita de Clarice que emociona e incita a escrita. De modo similar, na década de 70, um grupo de graduandos de letras da UFF participou do grupo de estudos da professora Diva Vasconcelos da Rocha, de que resultou a publicação de um volume sobre contos de Clarice Lispector e Nélida Pinhon, tendo eu me aventurado a escrever textos sobre ambas. Daí, o meu prazer suplementar em louvar esta iniciativa. Mais do que nunca, precisamos da palavra daqueles que se dispõem a compartilhar seus pensamentos pela escrita, sejam os autores de obras, sejam seus leitores e críticos. Barthes pronunciou-se de modo breve e definitivo sobre o assunto como um problema da civilização. Tenho uma convicção profunda e constante de que nunca será possível libertar a leitura se, com o mesmo movimento, não libertarmos a escrita. O Rumor da Língua, São Paulo, Martins Fontes, 2004, página 40. Nesta cadeia interminável de pensamentos, somos um elo fundamental a praticar e recomendar a leitura, sem esquecer a escrita, aos nossos discentes, que, por sua vez, podem replicar o mesmo movimento como docentes, até que a onda benfazeja alcance as séries iniciais da escolaridade. Ler e escrever não é apenas uma escolha entre outras, mas a desejável prática que a todos faz bem porque faz pensar. Os textos ensaísticos dessa coletânea cumprem este papel quando nos oferece a leitura escrita sobre Clarice na vida e na literatura, uma em outra em intercomunicação, o que permite vislumbrar, além do resultado estético, o cotidiano que o gerou. O volume se dedica em especial ao exame da correspondência, forma de escrita de si, que nem por isso renega-se como escrita do outro se aceitarmos a postulação rambodiana de que j'étais un autre. Como abertura, a parte primeira dá destaque a um ensaio que nos convida à reflexão sobre os limiares entre os dois tipos de escrita no caso de Clarice. A parte segunda reúne 6 artigos da sua correspondência sobre temas diversos. A parte terceira abre-se para outras conversas em voz alta sobre sua obra. E, por fim, a parte quarta apresenta uma tríplice e inusitada forma de dizer da e sobre a autora. No texto inicial, a professora e pesquisadora da UFF, Lucilena, que desde os anos 70 se debruça sobre a obra de Clarice em publicações e cursos, nos conduz em revisitação a uma bela peça literária, a quinta história, da coletânea Legião Estrangeira, no artigo O Estranho em Clarice Lispector, a quinta história e as surpresas do narrar, onde passa limpo 2 grandes paradigmas que assombram a literatura: a presença do estranho e o mal-estar relativo aos gêneros na representação sempre por se fazer. Passando aos textos sobre a correspondência, Carolina Laureano fundamenta-se em Foucault e Starobinsky no seu ensaio As Diversas Faces de Clarice Lispector na Correspondência, onde ressalta o intimismo da autora nas cartas às irmãs e aos amigos, Lúcio Cardoso e Fernando Sabino, em notícias e pensamentos que são uma tentativa de fazer coincidir o olhar do outro sobre si. A melancolia parece perturbar a alterização autoprotetora que, segundo Gottlieb, fazia da autora uma atriz de si mesma, mas também pode ter origens nas críticas desfavoráveis aos seus primeiros textos publicados, Perto do Coração Selvagem e O Lustre. Em Memórias e Emoções entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso, Matildes Demétrio dos Santos, organizadora do volume, focaliza a intimidade psicológica de Clarice nas cartas com os amigos, com ênfase no drama, na tensão e no desconcerto em que vive todo autor, na insegurança do valor de sua escrita, que, embora genuína, extravasa os limites consentidos da época. Mostra que Clarice não é fraca, pelo contrário, apenas enseja publicar e, para isso, faz questão de ter a opinião do amigo a ponto de se fazer suplicante. Cláudia Nascimento, em Mais Perto de Clarice Lispector, revela o cotidiano de uma exilada num mundo ainda não globalizado, fazendo-nos sentir os sofrimentos causados pela distância física,
apenas remediada por cartas e precárias ligações telefônicas. Nesse contexto, a correspondência é um bálsamo e as palavras são afagos que geram emoção no destinatário, ainda que imponham um fardo para quem as recebe e não pode deixar o remetente sem resposta. A despeito disso, a correspondência com Olga Borelli revela um pacto de confiança consolidado através do qual a autora recebe a força da amiga de quem tanto precisa naquele momento. Numa leitura comparada, feita em O Papel do Escritor Brasileiro delineado nas cartas de Gonçalves Dias e Clarice Lispector, Renata Ribeiro Lima discute em suas cartas aos amigos o tema básico de interlocutores com vocação a escritor: o desejo de publicar. A modéstia nos dois correspondentes é em parte atribuída à novidade e à inconsciência do valor de suas respectivas escritas. Para que o eu da vida cotidiana seja ligado ao eu da escritora, há em ambos os autores a aspiração por uma vida reclusa, idealizada por Clarice e realizada por Gonçalves Dias. Entre os dois, há uma diferença a assinalar. Clarice afirma uma vocação pessoal, centrada no amor, que precisa da letra para se extravasar. Gonçalves Dias menciona a força de uma vocação de uma estirpe que o destina à escrita, como uma missão. As cidades europeias são alvo de muitos comentários de Clarice por ocasião da vida diplomática do marido, situação natural em razão das diferenças de clima, de hábitos, de cultura em geral, como só ia acontecer aos brasileiros no exterior. 2 artigos focalizam o tema. No primeiro, Nápoles, Lisboa e Berna, as contemplações da paisagem nas cartas de Clarice Lispector, Patrícia Maris da Cruz, baseando-se em conceitos de Silviano Santiago, Entre Lugar, de Edward Said, O Exílio, e de Ana Coquelin, A Paisagem Inventada, entre outros, observa nas cartas para as irmãs as impressões de uma paisagem que lhe acentua os incômodos e ressentimentos próprios ao exílio da terra natal, como, por exemplo, seu ressentimento em relação à população napolitana, levando-a a um isolamento. E se por um lado Nápoles lhe incomoda por parecer caótica, por outro, Berna desagrada pelo excesso de organização. Sobre o mesmo tema, no artigo A Berna de Clarice Lispector em suas cartas e crônicas, Tamara Medeiros de Andrade reduz o foco àquela cidade padrão da Europa, ampliando o corpus de análise também para as crônicas. Conforme reflexões de Starobinski, analisa os espaços como geradores da melancolia frente à neutralidade e frieza de Berna, cuja diferença gritante em relação ao calor físico e afetivo experimentado no Brasil leva Clarice à reclusão. No refúgio da casa, a proteger-se da indiferença circundante, Clarice Lispector produz o livro Cidade Sitiada, ao tempo em que lhe nasce o primeiro filho. A parte terceira do volume está reservada aos 4 ensaios ou conversas de Clarice com outros interlocutores, pessoas com quem mantém afinidades de pensamento e sensibilidade. O artigo inicial de Thaís Freitas de Almeida Pena, No Limiar da Vida e da Ficção, Samuel Rowett e Clarice Lispector, aproxima os 2 autores atraídos pela relação arte-vida e pelo entendimento da obra de arte como nietzscheano e desejado extremo. Aqui em ambos a noção de identidade se estabiliza como pertencer e não como ser, mesclando-se os planos biográfico e literário. Da animalidade em Clarice Lispector é o título do ensaio de Maria Bethânia Almeida Pereira, que, entre outros aspectos, faz reverberar a compaixão da autora Clarice pelos animais humanos e não humanos, numa expressão inédita na época que recusa a atitude antropocêntrica desviada da animalidade. O artigo se baseia nas pesquisas da professora Maria Esther Maciel, cujo conceito de zooliteratura lhe permitiu investigar a animalidade em uma gama considerável de autores brasileiros. A análise se faz em torno da obra A Mulher que Matou os Peixes, dirigida ao público infanto-juvenil. Em A Margem, Clarice, Daniele Ramos compara 2 artistas fora da curva, tais como Clarice e Oiticica, tecendo as malhas afins que aproximaram a escritora dos artistas marginais. Cabe aqui reproduzir a epígrafe do artigo. A obra de arte é um ato de loucura do Criador, só que germina como não loucura
e abre caminho. Conexa à citação trazida por Lucilena: escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. Porque são ambas ensinamento eterno gravado na obra de Clarice. Mônica Gomes da Silva, em O Esplendor de Sábado com Sua Luz, Fulgurações Claricianas em A Descoberta do Mundo, compara as crônicas de Clarice com outros artistas inovadores, com ênfase em Guimarães Rosa. Baseando-se na imagética de Bachelard, o trabalho tece considerações sobre o fogo e revela à escritora que, além do mundo visto pela crônica, também descobre e escreve sobre si. O conjunto de ensaios se encerra com o resultado da pesquisa de Flávia Vieira da Silva do Amparo sobre os contornos do poético na produção literária de Clarice Lispector nos jornais das décadas de 30 a 50. Desta investigação sobressai a paixão de Clarice pela música, que lhe teria, talvez, sublimado a morte da mãe e favorecido a inspiração colhida em Bach. A paixão segundo São Mateus para o título de sua famosa obra A Paixão segundo GH. Da coletânea, a parte 4 emerge como profunda forma de dizer ao encadear 3 colaborações distintas fora do padrão ensaístico, sob a repercussão daquela nietzscheana magia do extremo que fez Clarice transitar da vida para a arte e da arte para a vida. À primeira delas, Matildes Demétrio dos Santos dá o título Que nome dar ao que vem sem aviso? Por onde cogita sobre os transbordamentos a que as palavras de Clarice nos arrasta. Sob o mesmo impulso, na colaboração seguinte, composição de Harold Demer para Sem Aviso, o referido músico e seu autor, única voz masculina da coletânea, compartilha, em plena pandemia 2020-21, a sua composição musical para oboés a partir de Palavra de Clarice. Por fim, em ressonância ao texto de Drummond no pórtico do livro, o leitor recebe de presente um poema de Clarice, escritora que não adotou a poesia, mas dela fez a matéria-prima de sua prosa, onde a verdade refulge no segredo e tudo o que existe é de uma grande exatidão. Niterói, agosto de 2020. Parte 1. A arte de tecer histórias. 1. O estranho em Clarice Lispector. A quinta história e as surpresas do narrar. Lucilena. O que te falo nunca é o que te falo, e sim uma outra coisa. Capta essa coisa que me escapa, e, no entanto, vivo dela e estou à tona de brilhante escuridão. Clarice Lispector, Água Viva, 1973, página 16. Vamos falar a verdade? Isso não é crônica, coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais. Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, 1992, página 375. Em Lispector, uma escritora insólita que transforma estilos e gêneros, o desassossego do mundo e das personagens é um recurso constante desde que ela surge em nossa literatura. E o desassossego atinge seu ápice no que concerne à técnica da linguagem usada para construí-lo, tanto como forma quanto como conteúdo, em um de seus contos, A Quinta História. As micronarrativas são uma tentação para a metamorfose que o estilo da autora leva a cabo. Ao fazê-lo, Lispector chama a atenção do leitor ao colocá-lo, pela estratégia da repetição, face a face com o estranho de uma escrita que tem um pé no absurdo que invade a realidade doméstica do dia e outro, ao mesmo tempo, salta para o patamar do inesperado, quase surreal. Afinal, iniciar um texto tratando de uma possível arte de matar baratas, como faz neste texto, e chegar ao final numa referência a Leibniz e o amor na Polinésia, não é comum nem esperado. Abro o livro A Legião Estrangeira e leio o título do texto em que ela fala da arte de matar baratas. A Quinta História. É um conto? Pertence ao gênero do que ela chama de fundo de gaveta? Ou é uma crônica? Temo nomeá-lo. Clarice também. A narradora, do mesmo modo, hesita em batizar o seu relato que poderia, segundo diz, também se intitular O Assassinato, As Estátuas, de Como Matar Baratas, ou ainda Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia.
Estranho texto que admite tantas possibilidades de nomeação e que parece, ao mesmo tempo simples e tão intrincado, fechado em si mesmo. Insólito seria também um título possível para o relato que nos oferece, entre outras coisas, uma receita de como matar baratas. E é assim que o prosaico se insinua como chave de entrada, o que não é raro na obra de Clarice Lispector, capaz de dar densidade ao cotidiano de donas de casa ou uma cesta de peras. Interessante, nela, a simplicidade entra em conflito com a quantidade e diversidade de títulos que, disparatados, inserem o texto na categoria do que, de acordo com Freud, parece assustador e nos desperta um sentimento de estranheza que, ao mesmo tempo, remete ao que é familiar. Freud, 2006, página 238. Segundo Freud, algo tem que ser acrescentado ao familiar para ele soar como bizarro e provocar-nos estranheza. Em Como Matar Baratas, lembremos que a expressão consta como um dos títulos do crônico ou crônica de Lispector. A barata, apesar do nojo que usualmente causa, é um bicho comum ao cotidiano das casas, e ainda que seja um animal que se costuma colocar entre o abjeto, o temido e o assustador, é familiar. No entanto, quando a ela se acrescenta, como acontece no texto, uma conotação que não se consegue de início descobrir qual é, a barata que parecia inicialmente algo apenas concreto, animal que se vai matar, aos poucos ressurge com virtualidades novas, ganhando a semântica de algo estranho, de algo que vai além do que se diz, projetando uma dimensão, a do que ainda não foi dito e resta em suspenso. Ao se fixar na simplicidade da barata, coisa esquisita e talvez inadequada para se tratar na literatura, pensarão alguns, é aí então que o texto de Lispector começa a fisgar o leitor. Todavia, esse convite de entrada com aparente ingenuidade e prosaísmo é uma porta falsa. Cuide-se o leitor, pois Clarice já começou a fingir. Tudo no seu fingimento parece, mas não é. Sorrateiramente, a narrativa vai se construindo como estranhamento. A nota dissonante e disfarçada é, em geral, coisa minúscula, uma nota breve da linguagem minimalista. Uma lista de novos títulos, como no caso, A Quinta História. A reclamação banal de quem se queixa de baratas é logo atendido por uma vizinha prestimosa que oferece a receita necessária de como matar baratas para, deste modo, a incomodada poder se livrar do animal nojento. Aliás, Lispector, como Kafka em Metamorfose, utiliza o abjeto para construir impacto e gerar reflexão sobre a morte, o horror, o abominável. É oportuno lembrar que os diversos títulos enumerados em penca e logo de saída revelam-se recurso de alto valor para ampliar o processo de subjetivação em A Hora da Estrela, ficção em que 13 capítulos pendem na folha de rosto como os cantadores penduram o seu cordel nas feiras do Nordeste. Neste conto também. É isto porque a barata vai alcançando o voo de significação, deslocando-se do ser barata para ser um ente e também gente. Esta é uma lenta e poderosa transformação. Em Kafka, ela também ocorre, na Metamorfose, só que de forma muito mais impetuosa. Em A Quinta História, temos um texto que age como se a narradora protagonista, uma dona de casa, personagem cara a Lispector, fosse gaga. A narrativa empaca no título, logo no início da história, como se a frase não decolasse e o enunciado ficasse preso no mulambo da língua. O texto em questão apresenta, como se viu antes, 4 diferentes títulos dados pela narradora como alternativa em uma história que se anuncia como a quinta a ser narrada. Afinal, pergunta o leitor, qual a denominação dessa história com tantos títulos? Se um gago repete as vogais e as sílabas de uma mesma palavra, ou mesmo repete incessante até o arrepio do interlocutor a mesma palavra, a narrativa gaga de Lispector finge que repete, criando diferenças, um título que não quer acabar nunca, como se remontássemos ao relato interminável de Sherazade, como se fosse uma imagem da narradora milenar
que contava histórias ao sultão para salvar-se e continuar viva, Clarice Lispector um dia comentou que escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. Passado o momento do narrador que contava para a comunidade suas experiências, ou do narrador viajante que, ao retornar, relatava suas aventuras, Clarice Lispector, no mundo líquido moderno, tem como possibilidade, nos anos 1970, lidar com o fragmento, a falta de unidade, a repetição, a revelação pontilhista da estranheza em face à solidão das personagens com as quais escolhe lidar. Pensando além, existe algo em comum entre os 4 títulos propostos como alternativa para nomear o mesmo texto? Creio que sim, e que este traço de união os divide em 2 grupos. 3 dos títulos, As Estátuas, O Assassinato, Como Matar Baratas, falam de algo que se aproxima da morte. As estátuas são congelamentos do movimento, sugerem, pois, a própria morte do movimento. Brincar de estátua, quando criança, é sinônimo de ficar parado por muito tempo. Dentre esses 3, 2 remetem ao ato de assassinar e ao de matar baratas, expressões que até literalmente inscrevem a palavra morte por associação direta. O 4º título, no entanto, não nos fala da morte, e é um tanto inusitado se pensarmos na quase literalidade dos outros 3. O 4º título fala do amor e reúne coisas díspares como o filósofo Leibniz e a Polinésia. Engata-se Leibniz ao amor, quem sabe por quê? Em seu trabalho na filosofia, na política e na diplomacia, esse pensador alemão do século XVII discutia a necessidade de se buscar na reflexão um fundamento que ajudasse a extirpar o estigma mortal das guerras religiosas ocasionadas pela cisão do cristianismo. O que teria Leibniz a ver, no entanto, com a Polinésia e o amor na Polinésia? E o que teria isto a ver com uma receita para matar baratas? Estas são junções que Lispector cuidou de estabelecer com argúcia. O elo que as une não é evidente, mas atende ao que diz o provérbio italiano «Se non è vero, è bene trovato». Se não é verdade, é um bom achado. Ou seja, se não é claro, no entanto, existe a sutil e, no caso, delicada urdidura de um elo. Na Polinésia, como símbolo do amor carnal e do amor da hospitalidade, se oferecem flores, gardênias brancas, indicação de apreço pelo hóspede ou de desejo pela pessoa amada. Na flor que se entrega ao hóspede, o que se oferece é o carinho da intimidade, no qual o interesse carnal foi sublimado e transformado em uma espécie de transcendência do amor carnal. Desse gesto resulta um efeito: o afeto desejoso de coligar. Assim pode-se ver no texto de Clarice Lispector, A Quinta História, um relato que dá forma ao especial enlace de amor e morte, ou dá-se o enlace da vida contra a morte, no amor capaz de gerar transcendência, o amor como princípio de vida e mesmo da vida. Se você, leitor, se dispuser a ir agora ao início deste meu texto, verá que uma epígrafe retirada de outro texto da própria Lispector dá uma boa sugestão para que se interprete a maneira de ser da linguagem em Lispector em geral e nesta A Quinta História em particular. Esta escritora, que uma vez se anunciou fiandeira de achados e perdidos, disse em Água Viva um de seus mais desafiadores ardis narrativos: "O que te falo nunca é o que te falo, e sim uma outra coisa." Resta então perguntar, a bem do fingimento de Lispector, ou será a bem da verdade? Afinal, estamos ou não tratando de baratas? Talvez a receita para matar barata, dada pela vizinha, possa até funcionar para matar baratas reais. Quem sabe uma de nossas leitoras, minha ou dela, Lispector, venha a utilizá-la. Mas se este for o caminho que você escolheu para ler A Quinta História, procurando baratas reais, para daí partir e analisar o texto, jamais se questionando sobre a natureza da barata de que se fala, talvez seja a hora de deixar o livro quieto e começar a pensar. A linguagem de Lispector é clandestina. Uma linguagem que tem parte com o demo, como no Redemoinho de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas,
que é parente da cigana oblíqua e dissimulada, na verdade mais próxima do bruxo do Cosme Velho do que da personagem Capitu em Dom Casmurro. Lispector usou a expressão clandestina no título de uma de suas coletâneas de contos, Felicidade Clandestina, de 1971. Em seu texto, portanto, não cabe um leitor que só queira ficar ao pé da letra, regido pelo dicionário, mas outro que, como no poema de Drummond, busque penetrar surdamente no reino das palavras, onde esperam os poemas para serem escritos. Como então interpretar essa enigmática composição? Como a barata que se transforma em outra coisa, este texto de Lispector foi também mudando. Inicialmente ele foi publicado em A Legião Estrangeira, 1964, livro de estatuto híbrido, dividido em duas partes. A primeira continha uma série de contos, dentre eles a quinta história. A segunda parte reuniu o que a autora denominou de fundos de gaveta. Sendo parte e sendo todo, este fragmento do livro se compõe de trechos que migravam de uma condição a outra, localizando-se em outros livros da autora, ora como contos, ora como crônicas, ora como partes de crônicas, romances, contos. Para complicar um pouco mais no jogo que Clarice Lispector faz com esse texto, vê-se outro elemento. Mesmo o gênero em que ele era reconhecido, o do conto, vai ser metamorfoseado em outra coisa. Digo isso porque em 1971, em uma crônica do Jornal do Brasil, a quinta história foi reproduzida como crônica, com o título de 5 relatos de um tema. Vê-se, pois, que mesmo na parte de A Legião Estrangeira, destinada a reunir contos, onde esse texto for enfeixado, a estratégia da metamorfose de um fragmento mutante o contamina e lança o leitor futuro e o atual em um território pantanoso em que o gênero literário se transforma em uma entidade de linguagem movediça. Mediante tal procedimento, não apenas a quinta história e também a Legião Estrangeira nos lançam em uma pátria na qual o estrangeiro pode ser visto como um estranhamento, ou também como o estrangeiro, no sentido de o hóspede, aquele a ser hospedado com amor na Polinésia. A legião de palavras usadas em A Legião Estrangeira abona o substantivo estranho. Ele mesmo usa uma palavra imigração que transporta a noção de diferença que remete tanto ao imigrante quanto ao migrante e também ao não familiar e ao que Freud um dia chamou de Unheimliche. O estranho, o não habitual, pode ser interpretado como aquela pessoa ou coisa que está em contato com paragens remotas de nós mesmos e que, assim sendo, no estatuto das palavras, é capaz de recuperar e levar adiante matrizes pré-textuais. Estamos nos aproximando daquilo que em literatura, em especial de Catherine Mansfield, Virginia Woolf e James Joyce, o crítico inglês Robert Humphrey chamou de o fluxo da consciência no romance moderno. Com essa expressão, Humphrey se referia ao fato de que, no modernismo, e em especial nos contos e romances dos autores citados, a narrativa simulava alcançar os limites da pré-fala, o discurso que viria do inconsciente do personagem para o leitor, encravado, mas de forma independente no texto do narrador. É o estranho freudiano em ação na forma textual. Trata-se de um procedimento não só do modernismo. Machado de Assis, em suas obras, notadamente Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cuba, nas quais o recurso aparece com frequência, usou dessa técnica com riqueza de nuances e de significação em benefício de produzir um texto com força inaudita, no qual o inconsciente e o consciente se encontram conectados no eixo do discurso literário a partir de algo que hoje se denomina fluxo da consciência. A técnica se manifesta, dentre outras maneiras que lhe servem de recurso, pelo discurso indireto livre, em que a fala do narrador é invadida pelo nível da pré-fala do personagem, que não tem mais seu discurso introduzido de forma direta ou indireta apenas, mas em uma forma mista, híbrida também ela. Ou seja,
O discurso indireto livre abona a frase de Mário de Andrade quando, querendo indicar que o que escrevia aflorava também de modo inconsciente, como no fragmento extraído da Pauliceia Desvairada, disse: "Falo sem pensar o que meu inconsciente me grita." Como percebe o leitor, tomei emprestada a frase do prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade e que compõe seu volume de poesias Pauliceia Desvairada de 1921. A barata do texto de Lispector vem de longe. Vem de um remoto e imaginário território de linguagem. Remoto, mas possível de estar presente, pois o trabalho com a linguagem é, sempre e ao mesmo tempo, um trabalho com distintas e simultâneas dimensões temporais e textuais em incessante contaminação e deslizamento. Uma metamorfose ambulante de sintagmas e paradigmas, metonímias e metáforas. Desse modo, a literatura deixa entrever que a linguagem é, ao mesmo tempo, uma representação do mundo e também uma forma de demonstração do quanto o mundo é paradoxalmente irrepresentável. O que torna a literatura um fazer que não espelhe o mundo, nem é a representação de um análogo que a antecede. Vale a pena retomar e organizar um pouco mais a história desse texto, não a que ele nos conta, mas a história da viagem do próprio texto na série literária elaborada por Clarice Lispector. Como já se disse, ele surge em 1964 como conto em A Legião Estrangeira. Reaparece como crônica publicada no Jornal do Brasil em 26 de 5 de 1971. Esta crônica, por sua vez, encontra-se republicada em uma coletânea, A Descoberta do Mundo, de 1984. Sua movimentação histórica não para aí. Esse conto crônico e conto crônica ganhou, de novo, forma de conto em Felicidade Clandestina, também de 1971. Mas não é só isso. O texto está em diálogo no nível dos símbolos e alegorias de que se utiliza com um dos romances mais famosos da autora, A Paixão segundo G.H., 1964. Nele é marcante a relação sui generis da protagonista com a barata e remete a possibilidades significativas muito amplas, como, por exemplo, a uma coita de amor. Queixe-me de baratas. De que nos fala mais este texto? Um texto, ao mesmo tempo conto e crônica, fragmento todo e parte, a que Clarice Lispector denominou, tomando-o como conto, a quinta história, e nomeando-o crônica, intitulou Os 5 relatos de um tema. Entre outras coisas, o texto nos diz do mal-estar da escritora com o gênero, entendido como gênero literário, mencionado na segunda epígrafe desta interpretação. Uma das razões do incômodo de Clarice Lispector com a categoria dos gêneros literários advém do fato de que ela trata o texto como um tecido, como uma trama de linguagem que ela urde em permanente metamorfose, o que leva a escrever no limite das formas existentes, os gêneros, e que encontrava disponíveis na literatura tanto do passado como naquela que lhe era contemporânea. Como escritora, Lispector revela-se distante do amor aos padrões clássicos, do mundo clássico. O que a toca mais de perto é a forma claro-escuro do barroco, chamado de pérola imperfeita. Ela é mais afinada, neste sentido, com a caoticidade, benéfica em seu mundo de ramificações que a explosão das formas pode provocar. Surgido no barroco, esse jogo de silêncio e fala, de morte e ressurgimento, de dispersão e recoleção, desenvolveu-se no romantismo, em especial em sua vertente saturnina e orgiástica, com o seu quê de anúncio do decadentismo. Esse jogo de linguagem liberou dos padrões clássicos os gêneros lírico e dramático e mostrou como estavam corroídas as bases do universo épico, em contradição com a sociedade de consumo. Como teve surgimento, em substituição ao mundo clássico e à epopeia, o romance. O novo texto do homem solitário em uma sociedade de valores burgueses, distintos das comunidades existentes antes das transformações trazidas pela Revolução Industrial e pelo Iluminismo na Europa do século XVIII, além da alteração do contrato social, conforme vislumbrado por Rousseau.
Para além da vitória do romance, uma forma literária mais livre e experimental foi levada ao extremo pelas vanguardas históricas europeias de início do século XX e também no modernismo dos anos 1920 e 30 no Brasil. Clarice Lispector, ainda que pertença ao grupo de renovadores do uso da linguagem, no entanto, não é uma formalista, nem podemos chamá-la de vanguardista no sentido de produzir uma linguagem perceptual e claramente experimental. Seu experimento é minimalista e opera na fresta da linguagem, razão pela qual o termo clandestinidade é uma forma adequada para nomear o processo de escrita desta autora magnífica. O trabalho de linguagem de Lispector é labor em surdina, destinado a aguçar um tipo de leitor que se aproxime do viés machadiano, oblíquo e dissimulado. Como disse em Expressão Feliz, um de seus melhores críticos, Benedito Nunes, ela trabalha não só o drama existencial dos homens e mulheres excluídos e da classe média, mas, e de forma engenhosa, o drama da linguagem. Seu texto se realiza na tensão entre o novo e o já sabido, utilizando-se do aparentemente banal para produzir o corte da agudeza e o traço do incomum. Lispector, recorrendo a seu pendor para o minimalismo no estilo, usa aspas, por exemplo, um recurso de pontuação a que todos estão acostumados desde a escola primária, mas que ela, no entanto, usa de forma inesperada, de um modo que transforma de algo incomum a caracterização da protagonista do conto A Imitação da Rosa, de Laços de Família, 1960. Quando o narrador afirma que Laura estava de novo bem, essa entonação leva a supor que a natureza desse bem não é inocente nem banal. Quem está bem, entre aspas, estaria de fato bem? Com as aspas, a narrativa levanta no leitor atento uma suspeita acerca do bem-estar da personagem. Ainda tratando de Laura, a narrativa informa que ela, quando menina e aluna do Colégio Sacré-Cœur, copiava, com ardor de burra, as aulas que não entendia. Surpreende-nos, portanto, a junção entre termos passíveis de serem compreendidos como acepções em contrário, ardor e burra, já que quase ninguém reuniria sem mais a palavra ardor à expressão de burra, uma vez que a burrice é tida como algo insosso, sem atrativo, portanto, sem ardor. Na linguagem estranha de Lispector, a burrice se enche de intensidade até erótica, a ponto de, em A Imitação da Rosa, as duas significações opostas hospedarem uma a outra, reunindo os contrários, não para sintetizá-los, mas para enlaçá-los em um paradoxal ardor de burra. A quinta história é uma teia hospedada na linguagem de Lispector pelo erotismo do amor e pelo amor à dialética dos contrários. A linguagem hospedeira se entretece com o amor pelo estranho, como os laços de flores enlaçam de amor os hóspedes na Polinésia, lugar no qual, ao estranho, se oferece o colar de flores do amor e o calor do afeto. A quinta história aviva a vontade do amor fraterno na filosofia de Leibniz. Seu apreço à nômada, em uma de suas obras mais famosas, traduz o gosto pela unidade concebida como símbolo de uma possível união universal. Uma unidade paradoxal, porque remete a uma concepção de amor marcada pelo conflito, entre o amor e o ódio, e entre a vida, a morte e a guerra. Recordando as ilações de Ricardo Piglia em O Último Leitor, talvez coubesse não apenas nos fixarmos no texto, mas também no leitor e nos leitores que vão ler. E neste sentido, o leitor é quem pergunta o que um texto é e como ele é narrado. O leitor ao texto se reúne, seja ele singelo ou atilado, num momento de dialogismo, de conversa íntima, de leitura puxa leitura, que puxa lembrança e ativa o processo de significação num procedimento erótico e poroso de contaminação. Deste modo, a mediação do leitor no processamento do sentido do texto não tem fim. Não seria mentir ou seria fingir, pois dizer que a quinta história é, dentre outras possibilidades, uma estranha história de amor
e de ressentimento, construída no terreno minado da linguagem de Lispector, em que a significação é explosão e festa, nojo e abjeção em transcendência erótica. No palco da crueldade de um imaginário que pode gerar eros, mas também pode fazer falar as forças destrutivas de Thanatos, inscreve-se e escreve-se, por entre as frestas da narrativa de Clarice Lispector, uma história de amor confiscado em clima de traição e culpa. Componentes que a autora gosta de buscar no melodrama que permanece no subterrâneo de um imaginário cheio de surpresas. A força da metáfora no texto literário é vital, uma vez que, em sua tarefa de desautomatizar as percepções, a linguagem literária inspira, afinal, vida à linguagem morta. Gherizoli Kepinska, 2009, página 209. Retornando a Freud, que observa esta força de um outro ponto de vista, aqui denominou de o estranho, ele nos diz que, na literatura, o estranho ganha uma força de reversibilidade especial. Assim, e acima de tudo, é um ramo muito mais fértil do que o estranho é na vida real, já que contém a totalidade deste último e algo mais além disso, algo que não pode ser encontrado na vida real. O contraste entre o que foi reprimido e o que foi superado não pode ser transposto para o estranho em ficção sem modificações profundas, pois o reino da fantasia depende, para seu efeito, do fato de que o seu conteúdo não se submete ao teste da realidade. O resultado algo paradoxal é que, em primeiro lugar, muito daquilo que não é estranho em ficção se-lo-ia se acontecesse na vida real. E, em segundo lugar, que existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na ficção do que na vida real. Freud, 2006, página 266, grifo do autor. A presença da receita para matar baratas e tudo que sua rede metafórica pode fazer convergir para o texto e dele divergir gera no leitor o sentimento de que existe um contraste entre a barata e a mulher que reclama, mas um contraste que as aproxima. Algo contrastante reúne o que foi reprimido, um possível ressentimento amoroso, e o que foi superado, a escrita das várias possibilidades de título, até que se chega ao amor na Polinésia, um lugar distante, quimérico, fantasioso, exótico, bem diferente de uma casa cheia de baratas. O resultado, aproveitando Freud, é algo paradoxal. O fato de que o conto, ou a crônica, expõe a transformação metabólica dos afetos entre ressentimento, ódio, incômodo, estranheza, para uma nova estranheza, a Polinésia, mas cercada do sentido do amor. É dessa tensão vital entre morte e vida, entre a destruição e a implantação do impulso amoroso, que o texto de Lispector se torna hospedeiro da afetividade que retorna. Extremamente criativa, Lispector, ao deslocar sua personagem da ambiência de vida, da morte do amor e do ressentimento, oferece ao leitor uma substituição de mundos, o da casa com seus barulhos, o casal com suas incompatibilidades sob o mesmo teto, a violência da morte, ainda que fosse de uma barata impregnada de alteridade, transferindo a narradora personagem para outro habitat, o da cena de amor da afetividade, do erotismo e da hospitalidade. Este texto, que não é um conto, não é uma crônica, não é só isto, embora possa ser tudo isso, é ainda mais. Não só a casa, mas um lar. Deste modo, quando no texto de Lispector ocorre a chance, pela diminuição do ressentimento da narradora, de o tema da barata desdobrar-se não mais em direção à violência, ao ódio e à morte, mas ser encaminhado rumo à encenação da vida e do amor, a quinta história dá lugar ao amor na Polinésia, verdadeiro locus amoenos de sentimentos hospitaleiros e afetivos, criando-se uma cena fulgor em que o familiar do amor se junta ao estranho da surpresa. A quinta história é, pois, um texto no qual Lispector enreda magnífica interpretação do drama da linguagem e da afetividade entre os seres, em tensão, no palco do mundo, fazendo-se uma representação em metamorfose fugidia do amor e da morte.
forças que são, ao fim e ao princípio de tudo, sentidos inolvidáveis do humano, transfigurados na teia tênue da ficção, que reassegura o poder da vida contra a morte, construindo de modo sutil a passagem da arte de como matar baratas à alegoria do amor nas flores da Polinésia. Espero que o leitor me acompanhe nesta aventura de pensar questões narrativas candentes ainda hoje, encravadas no chão histórico da obra de Lispector e em consonância com os impasses não resolvidos deixados ao nosso cargo ao longo da história da literatura, dos sonhos, realizações e fracassos do mundo ocidental. Numa época como a nossa, em que o anseio pela globalização construiu um modelo de capitalismo que atinge o mundo como um todo. Nesta ambição, o acúmulo do capital tem sido acompanhado por uma sensibilidade de outra natureza, violenta e voraz, quase desumana. É na arte, talvez nem sempre bem-vinda, nem sempre valorizada, que encontraremos, sem dúvida, a chance de formular o pensamento crítico e de valorizar o ato de ler e escrever como atividades do espírito humano, no que ele tem de mais voltado a nos aproximar de uma reflexão indispensável, que nos leve a compreender que o dinheiro não é, como se pensa, a maior compensação da vida. Mais importante do que valorizar uma riqueza apenas material, creio que é necessário estarmos atentos à importância da construção de uma sociedade mais justa, na qual se viva com equilíbrio e generosidade a vida, e na qual o prazer e a beleza em todas as suas modalidades, também na do belo horrível, possam comparecer e nos habilitar a emoções menos belicosas do que a da violência que campeia o planeta, cheio de desigualdades sociais e de perigos iminentes. Parte 2. Conversas em voz baixa, desregramentos e ilusões. 2. As diversas faces de Clarice Lispector na correspondência. Carolina Laureano Soares da Costa. Clarice sente Clarice Lispector e é muito. Lúcio Cardoso. A Clarice das Cartas. A correspondência de Clarice Lispector, majoritariamente datada nas décadas de 1940 e 1950, período em que a autora morou na Europa e nos Estados Unidos, revela diferentes facetas da romancista como autora de cartas. Fatos do cotidiano, impressões de viagem e o processo de criação literária constituem o pano de fundo destas cartas, imersas numa subjetividade que salta das entrelinhas do texto, configurando uma escrita em si. Para os amigos Fernando Sabino e Lúcio Cardoso, e para as irmãs Elise e Tânia, a missivista se fazia presente para atenuar a solidão e vencer a distância, escrevendo textos que favorecem os pesquisadores interessados em conhecer o cotidiano dos escritores mais de perto através do intimismo das cartas. Segundo Teresa Monteiro, 2002, página 12, a preservação da correspondência pessoal em detrimento dos originais dos romances e dos contos revela o cuidado de Clarice em guardar a memória de um tempo em que viveu longe do Brasil, cujo registro só poderia ser feito através de fotos e de cartas. Na escrita das cartas, há o desejo de contar e compartilhar notícias e pensamentos. Nelas, Clarice Lispector procura demonstrar que o protocolo da comunicação epistolar deve ser respeitado e exorta seus correspondentes a não faltar ao compromisso de responder às suas mensagens, fazendo uso, às vezes, de imagens que materializam o vai-vem significativo da troca de cartas, como nesse trecho endereçado a Elise e Tânia. Na verdade, quando eu escrevo carta, eu estou com um anzol compridíssimo, cuja isca bate no Rio de Janeiro para pescar resposta. É um jogo sujo esse de mandar qualquer carta para receber resposta. O pior é que vocês, com falta de tempo, reúnem 10 cartas minhas e respondem uma. Lispector, 2002, página 81. Silviano Santiago, em suas cartas, Nossas Cartas, comenta que a provocação da missivista surge no anseio de obter uma carta-resposta com efeito benéfico e, por isso, a carta-resposta tem aparência de tônico, calmante, vermífugo. 2006, página 65.
O que Clarice chama de jogo sujo é o jogo de atrair e aliciar o destinatário por meio da escrita. Em outra carta, o apelo reiterado da missivista vem acompanhado da intenção clara de prolongar a conversa, como frequentemente pedia Fernando Sabino, com quem partilhava seu cotidiano e a literatura. Me escreva uma carta de 7 páginas. Lispector, 2002, página 85. Ou, quando acreditava na eficácia de reconhecimento das cartas como sinal que estava sendo lembrada por um destinatário como Lúcio Cardoso, que demorava em responder. Não me esqueça inteiramente, Lúcio, não me considere exilada. A distância nada quer dizer, acredite. Escreva-me, diga coisas, diga-me sobretudo o que você quiser. Eu ia dizendo, ou então nada escreve para lhe dar liberdade, mas não. Eu exijo uma palavra fria e curta que seja. Lispector, 2002, página 57. Michel Foucault, 1992, página 160, destaca que a urgência de enviar e receber cartas pode ser entendida como o movimento de fazer coincidir o olhar do outro sobre o olhar voltado para si mesmo no ato da escrita, pois a correspondência constitui uma certa maneira de cada um se manifestar a si próprio e aos outros. 1992, página 149. Essa imagem de si que se apresenta na carta advém da abertura do remetente ao destinatário e não somente como uma decifração de si. Assim, a correspondência possibilita que remetente e destinatário se reconheçam e se projetem no espelho do outro. Além da exigência de reciprocidade, que pode ser entendida como uma espécie de pacto estabelecido pela remetente com seus destinatários, Clarice não se apresenta como uma escritora de cartas comum, como Gottlieb, 1995, página 200, chama a atenção ao afirmar que a missivista trata de diferentes assuntos, incluindo não só os livros que estava escrevendo ou lendo, mas também bastante preocupada com a questão da própria imagem tal como aparece, e seria vista por cada um de seus correspondentes. Em carta escrita em Washington, em 25 de outubro de 1954, a Fernando Sabino, a remetente demonstra que a falta de assunto também pode ser um exercício de linguagem e um meio de forçar a chegada de algo novo ainda não explicitado. Alô, Fernando? Estou escrevendo a você, mas também não tenho nada o que dizer. Acho que é assim que, pouco a pouco, os velhos honestos terminam por não dizer nada. Mas o engraçado é que não tenho absolutamente nada o que dizer. Dá uma vontade enorme de dizer. O quê? Quando não tenho o que dizer, fico com vontade de passar a limpo tudo ou então de apagar tudo e recomeçar a não ter o que dizer. Sabino, 2011, página 115. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.